Lord Voldemort até que tenta, mas ele nunca conseguirá superar o grau de maldade do verdadeiro vilão da saga Harry Potter, o Ministério da Magia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A série Harry Potter é um inegável sucesso de crítica, público e especialmente de vendas. Os 7 livros da composição original da saga do bruxo adolescente e seus inseparáveis amigos venderam ao todo 600 milhões de cópias ao redor do mundo. Isso sem levar em conta todos os ganhos obtidos com a versão para o cinema dos livros de J.K. Rowling, 8 obras relacionadas ao cânon principal e outros tantos spin-offs. Na verdade, a autora da série tem uma fortuna estimada em 650 milhões de dólares, sem considerar que ela já doou grande parte de seu patrimônio para causas com as quais ela sempre se envolveu. Quase todo mundo já ouviu falar de Harry Potter, ainda que nunca tenha lido algum dos livros ou visto algum dos filmes da série. Quanto aos detalhes sobre o universo mágico criado pela autora britânica, bem, este está mais restrito aos fãs das obras. De qualquer forma, podemos resumir a espinha dorsal da série da seguinte forma: o pequeno Harry Potter descobre que é um bruxo, se torna aluno da escola de magia de Hogwarts e conhece sua história. Seus verdadeiros pais, os quais ele nem sequer conheceu, foram mortos quando ele ainda era um bebê pelo malvado Voldemort. Esse sujeito, cujo nome os bruxos têm medo de pronunciar, é o grande vilão da história. A não ser, é claro, que o leitor seja um libertário, porque aí ele vai perceber que o grande vilão, na verdade, é o Estado, dos bruxos, é claro. Os fãs da série estão habituados a essa máfia estatal do mundo bruxo. Ela se chama Ministério da Magia da Inglaterra e é uma paródia do governo não bruxo do país. Diversas estruturas são copiadas. Existe até mesmo um primeiro-ministro bruxo. E, de forma geral, esse poderoso ministério parece ser uma crítica à ineficiência e à incapacidade dos agentes estatais. Será que isso é proposital? Bem, a autora da série é uma conhecida esquerdista, então talvez a coisa seja mesmo acidental. De qualquer forma, não é incomum vermos burocratas estatais sendo tratados como símbolo de ineficiência e incompetência. Basta lembrar da cena das preguiças no filme Zootopia. E se você é fã de Harry Potter ou se simplesmente gosta do conteúdo que nós produzimos aqui no YouTube, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e considere se tornar membro apoiador do nosso projeto. Existem diversas semelhanças entre o Ministério da Magia e os governos do mundo real. Ele é composto por uma quantidade enorme de órgãos burocráticos que, ao que tudo indica, são completamente inúteis. Existem departamentos que tratam de jogos e objetos mágicos, cooperação internacional, transporte, criaturas mágicas e até mesmo mistérios. E é claro, tem uma tonelada de bruxos trabalhando em todos esses departamentos, sem muita serventia prática, diga-se de passagem. Aí está também outro ponto semelhante entre o nosso mundo e o mundo bruxo. A maior parte dos alunos de Hogwarts sonha em trabalhar na autarquia do mundo mágico, ou seja, em se tornar um funça. Na verdade, é isso o que se espera dos melhores alunos da escola, que entrem para o ministério e desenvolvam uma confortável e estável carreira no serviço público bruxo. Outro ponto que demonstra as semelhanças entre o governo bruxo e o governo trouxa, ou seja, não bruxo, são as leis criadas pelos burocratas, totalmente sem sentido. Parece que as regras só valem para algumas pessoas em determinados casos. Apenas para citar um exemplo, no segundo livro, o personagem Lúcio Malfoy vai a uma loja de artefatos para se desfazer de alguns objetos proibidos. Pelas leis bruxas, nenhum bruxo pode portar artefatos das trevas. O que ninguém explica é como a citada loja, a Borgin Burkes, continua funcionando normalmente, mesmo vendendo toda sorte de itens ilegais. É uma coisa que se parece mais ou menos com o jogo do bicho aqui no Brasil. Mas deixando as semelhanças do mundo bruxo com o nosso mundo de lado, vamos ao ponto que motivou este vídeo. Quais são as provas que fundamentam o meu argumento de que o Ministério da Magia é o verdadeiro vilão da série Harry Potter?
Bem, os livros estão cheios de exemplos da ineficiência, da má vontade, da incapacidade e da corrupção dos membros do governo bruxo. Apenas como um exercício mental, vamos listar alguns detalhes dos livros que demonstram não apenas as semelhanças do órgão estatal bruxo com os governos da vida real, mas também a malignidade com que ele sempre age. 1. No segundo livro da saga, Harry é condenado por usar a magia fora da escola. De acordo com as leis bruxas, um bruxo menor de idade não pode usar magia fora do seu ambiente escolar. Porém, como vemos na história, Harry não foi o responsável pela magia em questão. Ela foi feita por Dobby, o elfo doméstico. Para o Ministério da Magia, porém, pouco importa averiguar os fatos. O importante é punir para mostrar serviço. 2. Essa não foi a única vez em que Harry foi injustamente punido pelo uso da magia. No quinto livro, o garoto salva a si próprio e ao seu primo, que não é bruxo, do ataque dos terríveis dementadores, usando magia. Como punição, Harry é expulso de sua escola. Sim, ele foi punido por salvar a vida de um inocente. Situação não muito diferente de um cidadão do mundo real que portasse uma arma de fogo para salvar uma pessoa inocente, mas que fosse punido pelo Estado por porte ilegal de armamento. 3. As injustiças também atingem o padrinho de Harry, Sirius Black, que foi condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. No universo em que existem magias e poções que obrigam as pessoas a falar a verdade, é de se estranhar que julgamentos equivocados possam acontecer. Apenas uma coisa explica esse fato: o Ministério da Magia não se esforça de verdade para punir os verdadeiros culpados, mostrando sua semelhança com o sistema de justiça público. 4. Aliás, a própria prisão dos bruxos lembra uma prisão estatal. Ela é cruel e é comum que os prisioneiros morram ou enlouqueçam por lá, tipo o que acontece aqui no Brasil. Os guardas da prisão, por sinal, são seres das trevas, os citados dementadores, que sugam a alma de suas vítimas, deixando-as piores do que se estivessem mortos. Pois é, os guardas são piores que os bandidos. 5. Ao que tudo indica, Hogwarts é uma instituição privada que escolhe seus funcionários por sua capacidade. Contudo, isso não impede a escola de sofrer intervenções por parte do Ministério da Magia. No quinto livro, vemos o diretor da escola, Alvo Dumbledore, ser substituído por uma funcionária do Ministério, Dolores Umbridge. Uma de suas características principais é a quantidade absurda de decretos que ela impõe à escola, nos fazendo lembrar das incontáveis leis criadas pelos políticos da vida real. Por sinal, muitas dessas leis tinham por objetivo restringir as liberdades dos alunos da escola. 6. O ministro da magia dos primeiros livros, Cornélio Fudge, é um total incompetente. Aliás, isso se estende a seus sucessores. Por sinal, o Ministério da Magia se recusou a reconhecer a volta de Voldemort no quarto livro, o que apenas piorou toda a situação no fim das contas. 7. Inclusive, é pela total incompetência do Ministério da Magia que Voldemort retoma o seu poder. Um dos burocratas de alto escalão conseguiu contrabandear seu filho de dentro da cadeia com relativa facilidade, diga-se de passagem. Foi esse filho que tempos depois tornou viável o renascimento do Lorde das Trevas. 8. No final da saga, o Ministro da Magia acaba se tornando um fantoche de Voldemort. Isso é exatamente o que acontece com os políticos. Eles terminam por se tornar representantes de outros bandidos que os usam para atingir seus próprios interesses. 9. Ainda podemos citar o fato de que quando os bruxos do bem precisam enfrentar os bruxos das trevas, geralmente o Ministério da Magia não age como se esperaria dele. Em alguns casos, os aurores, a polícia bruxa, ou chegam atrasados ou não dão conta do recado. Em outros casos, porém, parece que o Ministério da Magia está agindo mesmo para facilitar as coisas para o lado mal da história. No fim das contas, os bruxos precisam recorrer às suas próprias varinhas para se defender. Agora, imagina se esse ministério resolvesse criar uma campanha de desvarinhamento, como os políticos do mundo real fazem para nos desarmar. Os exemplos se multiplicam, e se você, fã de Harry Potter, se lembrar de mais algum, colabore com o nosso vídeo e deixe o seu comentário. De qualquer forma, o mundo bruxo criado por J.K. Rowling realmente nos faz lembrar do mundo real, especialmente quando o assunto é política e burocracia estatal.
social. Mesmo no mundo da magia, os políticos e os funcionários públicos são os mesmos, corruptos, ineficientes e com uma estranha tendência a favorecer os vilões e criminosos. Nem mesmo feitiços, poções e varinhas mágicas são capazes de tornar o Estado eficiente, porque isso é simplesmente impossível. Por mais que o Lorde das Trevas se esforce, ele nunca vai conseguir fazer tanto mal para a sociedade bruxa quanto o próprio Ministério da Magia. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!